vejo como uma opção mais lógica, né? O Vitor Bueno fazendo uma função, tentando emular o que faz o Luciano, né? Obviamente que ele não vai conseguir entregar o repertório, né? O desempenho do Luciano pela fase que ele vive, mas acho que é um jogador que, trabalhado nos treinamentos taticamente, pode tentar reproduzir um pouco desses movimentos e não descaracterizar tanto o time. Porque o Tietchan foi bem jogando contra o Atlético mais avançado, fazendo uma marcação ali, não deixando o time sair, mas talvez a proposta contra o Bragantino exija algo diferente, né? Exija um poder de fogo maior, né? Mais velocidade no ataque, porque o time do Maurício Barbieri também gosta de ter a bola, também gosta de jogar. Então, acho que em relação a esse jogo, pode ser que a gente tenha momentos de trocação na partida, do Bragantino chegando, São Paulo revidando logo em seguida, e para isso eu acho que é necessário preencher um pouco mais o ataque, né? Então eu não faria uma mexida para tentar jogar com 3 zagueiros, né? Entrando o Diego Costa, ou até mesmo o Hernanes, que acho que também no quesito rotação, né, de dinâmica no meio campo, São Paulo perde muito com a entrada dele, né? E é difícil falar isso, o São Paulo perdendo com o Hernanes, mas essa é a realidade atual, né? Não, pela proposta de jogo do time, é um jogador que tem acrescentado pouco, principalmente pelo que se espera da qualidade dele. Então, acho que eu iria de Vitor Bueno e pensando também, né, e aí na sequência do campeonato, para uma reação do São Paulo, né, depois da eliminação para o Grêmio, acho muito importante tratar esse jogo, e o São Paulo tem tratado, né, o brasileiro com muita seriedade, mas com uma mobilização para fazer esses 3 pontos, né, eventualmente ganhos contra o Bragantino, podem fazer muita diferença, até pensando no jogo seguinte, como você bem lembrou, Dani, contra o Santos, um Santos que certamente vai estar com um time muito mexido por causa da Libertadores. Então, acho que é uma sequência importante para o São Paulo, talvez não ampliar, né, porque depende do resultado dos outros times, mas principalmente manter essa gordura importante de 7 pontos na frente e dar um cartão de visitas logo de que não deixou se esmorecer com a eliminação na Copa do Brasil. Lembrando que o Pablo, né, que poderia ser o substituto ali do Luciano, também não treinou, também está fora desse jogo, e aí a gente fica com o Tietchan e o Vitor Bueno como opção. Ô Pedro, agora me parece também, o Eugênio falou que quer ver o Flamengo para pensar se briga ainda pelo título ou não contra o Fluminense. Para o São Paulo também me parece um jogo divisor de águas pela eliminação, né, para saber como é que esse time vai se comportar na sequência dos pontos corridos depois da eliminação no mata-mata. Você vê por esse prisma? Vejo também um pouco por isso, Dani. Agora, você quer saber o que pega o Bragantino podendo ampliar? Isso tudo vai acontecer em todas as semanas, de agora até o final de fevereiro, final do Brasileiro. Agora, eu acho que essa situação do Toró, monitorar, saber se foi somente o Toró, se tem algum outro jogador, se nos próximos 5, 6, 7 dias vamos ter mais alguma notícia de Covid no São Paulo, seja tão fundamental quanto o desempenho em campo. Eu acho que o São Paulo, que é um time muito bem armado, muito bem montado, um time que você para ver jogar, sabe exatamente o que vai vir dali, independente de qual opção, com a bola, sem a bola, independente da situação de jogo, você sabe que o São Paulo do Fernando Diniz vai te entregar, mas é um São Paulo que não tem tantas peças de reposição à altura em seu banco de reserva, penso eu. Então, fico muito curioso para saber como é que está exatamente essa situação da Covid. Se foi uma situação isolada do Toró, se foi uma situação que pode ter acometido outros jogadores. Acho que pode ter um pouco de tensão até entre a comissão técnica ali, diretoria, staff e elenco sobre isso. Porque o São Paulo vem muito bem num campeonato que sofreu muito pouco com desfalques, enquanto seus concorrentes diretos sofreram bastante. Então, eu fico curioso para saber como é que vão ser esses próximos dias, que podem acabar até ditando aí, mudando um pouco a dinâmica dessa briga pelo título, pela liderança. Então, vale ficar um pouco atento a essa situação, mas é claro também ao jogo de amanhã contra o Red Bull Bragantino. Até porque a sensação que a gente fica, justamente por causa disso que o Pedro coloca, né, é que não precisa perder como perderam Flamengo e Palmeiras, um elenco pela metade. Tem algumas peças fundamentais ali que, se saírem desse jogo, já fazem muita diferença no futebol do São Paulo. Por exemplo, o Reinaldo, o Luan, o Daniel Alves. Tem peças fundamentais ali, né, Sormani? Você enxerga algum nome que faria muita falta junto com o Luciano, claro que já está fora, e a gente viu que o São Paulo teve dificuldade de se reestruturar. Você enxerga alguma outra peça que não poderia de jeito nenhum, ou você acha que tem jeito para tudo?
Não, eu acho que o São Paulo é um time muito bem armado, eu concordo com os companheiros aí. O Fernando Diniz, ele deu uma ajeitada nesse time do São Paulo. Eu acho que o São Paulo é mais um todo, né? Olha, é claro que se você perde, por exemplo, Brenner e o Luciano de uma vez só, complica, porque foi aquilo que o Pedro falou, Dani. O elenco do São Paulo não é recheado como o elenco do Palmeiras e do Flamengo e do Atlético Mineiro e do Grêmio, por exemplo. São os 4 melhores elencos do futebol brasileiro. Você perde o Luciano, você já não tem o Pablo, que é o reserva deles. Imagina se você perde o Brenner para domingo, contra o Santos. Aí o Luciano, lesão muscular. Pablo, lesão muscular. Brenner, Covid. Sei lá, estou só imaginando. Quem que vai ser o ataque de São Paulo? Tem ninguém. O Trellis? Pode ser. Pode ser o Trellis. Agora, você confia, torcedor de São Paulo, você confia no Trellis? Entendeu? Eu acho que não, entendeu? É um elenco, esse é um elenco curto, ao contrário do que diz o Abel Ferreira sobre o elenco do Palmeiras, que é um elenco extraordinário. O de São Paulo não, é um elenco curto. É um elenco curto. Se você perde o Brenner, por exemplo, hoje, você perde 3 jogadores de frente, respondendo a sua pergunta, Dani. Aí fica muito complicado. Fica muito complicado. Né? E o Daniel Alves é um jogador que dá um certo equilíbrio para esse meio campo, tem a experiência dele de vestiário, dentro de campo também, é um jogador que é importante. No jogo de amanhã, por exemplo, o Luan, o volante, não vai jogar, ele está suspenso. Esse menino tem um equilíbrio ao meio-campo do São Paulo, porque até ele entrar no time e se posicionar como titular da posição, até aquele momento o São Paulo era um time de altos e baixos. Quando esse menino entrou como volante do São Paulo, protegendo ali a zaga, combatendo ali no meio-campo, mordendo, como um volante, né? A moda antiga, o São Paulo ganhou uma estabilidade no setor muito grande quando não tem a posse de bola. E ele, com a posse de bola, também é um jogador interessante. Então, o Reinaldo, por exemplo, não jogou contra o Grêmio. Fez falta. Quer dizer, não tem ninguém para você colocar no lugar, entendeu? O São Paulo tem bons jogadores. Eu acho que... E amanhã não joga o Luan, né? O Luan está suspenso, não joga contra o Bragantino. Então vai sentir, por isso mesmo, né? Acho que é mais lógico e menos traumático para o time, né? Descaracteriza menos voltar com o Tietê, né, para primeiro volante, no lugar onde ele já jogou, né, antes do Luan assumir como titular, e tentar o Vitor Bueno reproduzindo a função do Luciano lá na frente. Eugênio, quero te ouvir também. O que você entende como a escalação para esse jogo de amanhã e se, assim como você colocou para o Flamengo, para o São Paulo, também pode ser meio uma prova de fogo, não pelo adversário, mas pela postura e por essa história do Toró agora com a Covid-19? Acho que tem outra questão aí no São Paulo, que é a troca da presidência, né? É uma troca da presidência que mexe na estrutura do futebol. O Alexandre Pássaro já saiu, o Muricy Ramalho já chegou, o Raí já sabe que não vai continuar, né, ao final do Campeonato Brasileiro. Isso pode gerar ali alguma instabilidade interna. A gente está vendo aí o Casares, né, o novo presidente do São Paulo, que chegou, me parece muito bem intencionado, me parece um profissional competente, né, como executivo, mas tem esse choque inicial que chega no pior momento possível, porque é um momento de reta final de Campeonato Brasileiro e há uma mexida na estrutura do futebol. Mas isso a gente vai averiguar, verificar nesses 2 meses de campeonato que ainda restam. Quanto ao time, contra o Grêmio, ele começou com o Tietê exatamente na função do Luciano. Eu não concordo com isso, não vejo o Tietê com capacidade para fazer aquela função. Ele não é um atacante, o Luciano é um atacante. O São Paulo perdeu muito tempo com aquela formação no jogo contra o Grêmio, acabou se enrolando no final. Quando ele tinha outras opções, eu já vi ele jogar com o Tietê, mas o Tietê mais recuado e com o Igor Gomes fazendo essa função, mais próximo ali do Brenner. O Igor Gomes também não é um atacante, mas é um meia, né? Ao invés do Tietê, que é um volante, segundo homem ali, às vezes lateral, mas não é um jogador com essa característica ofensiva. E ele tem outras opções para fazer essa função. Vamos lembrar que esse não é o último jogo do ano. O São Paulo tem uma boa margem de vantagem ainda no Campeonato Brasileiro, diferente do Flamengo, que se você perder praticamente fica numa situação irreversível. O São Paulo não, se perder ele ainda tem uma margem de pontos no campeonato. Mas, em virtude disso, você pode arriscar, você pode buscar algum jogador que não está ali no radar inicial. Por exemplo, ele encerrou o jogo contra o Grêmio
com 5 homens na frente. Ele colocou o Paulinho, né, que era o Paulinho Boia, que é um jogador muito agudo, de muita velocidade. Por que não? Joga mais pelo lado do campo. Você pode colocar o Paulinho pelo lado do campo, trazer o Sara para jogar por trás ali do Brenner, ou invertendo com o Brenner, chegando uma hora mais à frente, ou não. Não quero usar o Sara nesse papel porque ele volta para recompor. Ok, então você tem ali, agora não tem o Toró, mas tem o Trellis, que entrou na última hora. Mas o Trellis não é jogador para o São Paulo. Olha, daqui a pouco ele entra e pode fazer um gol, né? É um atacante experiente ali, que num jogo como esse pode ser uma alternativa. Tem a situação do Vitor Bueno pela esquerda também. Então você pode buscar outras soluções dentro do elenco, que não aquela do Tietê. Até porque eu imagino que o Tietê vai jogar no lugar do Luan. Eu acho que ele é o reserva imediato, né? A posição dele, a função dele, ele estava como titular. E quando ele saiu da condição de titular e o Luan assumiu, o São Paulo deu uma crescida no meio de campo. Mas ele, dentro do elenco, é o jogador mais indicado para fazer esse primeiro homem no meio campo do São Paulo. Então o Tietê vem para primeiro homem, que é uma perda em função da capacidade de marcação, é um meio-campo que fica um pouco mais exposto, mas ele pode colocar o Paulinho Boia, ele pode colocar o Trellis, ele pode buscar o Vitor Bueno, tem opções que ele usou no final do jogo contra o Grêmio e que não tiveram nem tempo de fazer muita coisa, mas eu acho que são jogadores que podem fazer, entregar mais do que o São Paulo entregou na primeira parte do jogo contra o Grêmio, quando teve o Tietê. Um volante atuando como um segundo atacante, completamente fora de posição. Esse é o João Pedro, o maior especialista do Brasil em geração de renda na internet e o único que já transformou a vida de mais de 30 mil alunos. Encare uma realidade. Para a crise não te derrubar, você precisa ganhar mais dinheiro. Conheça o passo a passo simples e garantido para faturar online pelo menos de 100 a 500 reais por dia, de forma quase automática. Clique agora no link na descrição do vídeo para transformar a sua vida e começar a lucrar hoje mesmo.